Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre os nemateumintos, certo? Começando com essa questão aqui, que diz o seguinte: Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças, certo? Aí você tem aqui a doença de Chagas, a esquistossomose e a ascaridíase, que é causada pela lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Você pausou o vídeo para tentar resolver a questão antes de ver a resolução. É o que você deve fazer. Você já deve ter visto que a questão, que é do Enem, pede para a gente separar dessas propostas a que melhor promove o combate às caridíase. Apesar de apresentar essas 3 doenças, aqui a gente vai focar nas caridíase, até porque esse é um vídeo sobre nemateumintos. Então, a estossomose, que é causada por plateumintos, e a doença de Chagas, que é causada por um protozoário, não vai ser o foco desse vídeo. Então, vocês já podem ficar de olho nas propostas que tenham mais a ver com as caridíase, né? Então, na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1. Promover uma campanha de vacinação, promover uma campanha de educação da população com relação às noções básicas de higiene, incluindo fervura d'água, construir uma rede de saneamento básico, melhorar as condições de edificação das moradias, estimular o uso de telas nas portas e janelas com mosquiteiros, realizar a campanha de esclarecimento sobre os perigos dos banhos nas lagoas, aconselhar o uso controlado de inseticidas e drenar e aterrar lagoas do município. Então, de novo, né, para promover o combate às caridíase, a proposta que trará maior benefício social, se implementada pela prefeitura, será. Então vamos lá. Vacinação contra as caridíase? Não tem vacina, então essa medida não serve para as caridíase. A campanha de educação da população com relação às noções básicas de higiene, incluindo fervura d'água? Sim, porque esse tipo de medida pode evitar que as pessoas se contaminem com ovos de ascaris, então essa daqui cabe. 3. Construir uma rede de saneamento básico também serve. Por quê? Porque as pessoas que estão infectadas vão liberar os ovos nas fezes. E se você tem saneamento básico, ou seja, acesso à água tratada e esgoto também com tratamento, as pessoas doentes vão liberar essas fezes no esgoto e essa água vai ser tratada e é muito difícil que isso contamine alguém, certo? Melhorar condições de edificação, ou seja, das moradias, né? Isso tem mais a ver com o combate à doença de Chagas, né? Porque ela é transmitida pelo barbeiro, que é um inseto que adora casas não tão adequadas como casas de pop, então tem mais a ver com barbeiro, não tem muito a ver com estossomose. 5. Campanha de esclarecimento sobre os perigos dos banhos em lagoas. Banho em lagoa é perigoso para pegar barriga d'água, ou seja, esquistossomose, tudo bem? 7. Drenar e aterrar lagoas. Lagoas também vai ter a ver com esquistossomose. Então, para o combate das caridíases, a gente viu que o útil aqui para a gente é a proposta 2 e 3. Alternativa A diz 1, alternativa B diz 3, faz sentido. A C diz 4, a D diz 5 e a E diz 6. Então, a gente tem que ficar com a alternativa B, beleza? A FUVEST diz pra gente que o ancilostoma, né, é um parasita intestinal que provoca amarelão, né, doença que se pode adquirir. Então ele dá aí algumas opções sobre como você pode adquirir o amarelão, né, a ancilostomose causada pelo ancilostoma. A. Por picada de um hemíptero, ou seja, de um barbeiro? Não, isso tem a ver, na verdade, com doença de Chagas, tá? Então não tem a ver com isso. B. Comendo carne de porco mal cozida? Não, porque isso tem a ver com teníase, tá? Que é uma doença causada por plateumintos, é a famosa solitária. C. Comendo carne bovina contaminada? Isso também pode ter a ver com teníase, com solitária, ok? D. Por picada de pernilongo? Não. Andando descalço? Sim. Só para lembrar vocês, o amarelão é aquela doença na qual as pessoas doentes, né? Vamos supor que eu tenho aqui um cara doente e ele tem amarelão, tá triste. Poxa, chorando. E ele, né, tem amarelão, ele tem todas aquelas características de ter uma anemia, fraqueza e tal. E ele faz cocô. E esse cocô vai estar, adivinha? Contaminado. Os vermes são bem originais, eles nunca mudam, né? Os vermes intestinais costumam ter a mesma estratégia. Então, ele vai liberar fezes contaminadas e essas fezes, só que nesse caso aqui é um pouco diferente, essas fezes vão estar contaminadas com ovos, esses ovos vão liberar a larva, né, do ancilostoma e essa larva vai estar no chão. E aí você vai lá, descalço,
né, bonitão, fala, opa, vou andar aqui descalço, jogar aquele futibas. E aí você vai lá e pisa no solo contaminado e o verme vai lá e entra no seu pé, cai na sua corrente sanguínea e parabéns, você tem amarelão, tudo bem? Então, andar descalço não é uma boa. Sempre aí busca usar um sapato, beleza? Um chinelo, de preferência um sapato, em, digamos assim, terrenos que você acha que possivelmente está contaminado, ok? Bom, a UBC vai dizer pra gente que o Ascaris lumbricoides, ou seja, nossa querida lombriguinha, tudo bem? Tão citada em questões de nematomintos, ela é o causador da verminose mais difundida no mundo, a ascaridíase. Sobre esses vermes, pode-se afirmar corretamente que, então, sobre os ascaris, né, sobre os nematomintos ascaris, possuem uma coloração que varia entre o branco e o amarelo, com o corpo liso e brilhante, alongado e achatado. Ô, minha gente, o ascaris é um nematelminto, tudo bem? Ele vai ter o corpo cilíndrico, ok? Não é um corpo achatado. O corpo achatado é dos plateumintos, ok? Então, esse achatado aqui faz com que a gente elimine A. B. Os machos são maiores do que as fêmeas e representam a extremidade posterior do corpo fortemente encurvada para a face ventral, né? Ou seja, a face do ventre. Bom, a gente vai ter aí o dimorfismo sexual, ou seja, isso significa que os machos são diferentes das fêmeas. Só que no caso, a fêmea é maior que o macho. E aqui ele está falando que os machos são maiores que as fêmeas. Então tá errado, tudo bem? Não pode ser a B. A C diz pra gente que a intensidade das alterações provocadas independe do número de larvas, ou seja, ele está falando que as alterações provocadas pelo ascaris, né, basicamente os sintomas, não dependem do número de larvas presentes no hospedeiro. E mesmo que mesmo pequenas infecções causam sintomas graves, como lesões hepáticas e perfuração de órgão, levando à morte. Então ele está falando que independente de quantas lombrigas tenha no corpo do hospedeiro, a doença vai apresentar sintomas graves. O que não é verdade, tá? Se vocês lembrarem, a ascaridíase é uma doença que, na maioria dos casos, é assintomática, tudo bem? O que é assintomático? É quando você não tem sintomas, na maioria das vezes você não tem sintomas. Mas a não ser em caso que você tenha muitas ascaris dentro de você. E aí você pode ter até obstrução do seu intestino, né? Ele pode ser entupido. É uma coisa muito legal de isso acontecer. Então essa questão aqui, essa alternativa, melhor dizendo, ela tá errada, tudo bem? Sobra pra gente a D, que vai dizer que, em consequência da sua elevada prevalência, ou seja, ela ocorre muito, né, bem comum, e da sua ação patogênica, né, ou seja, de como ele age, ele é um parasita intestinal, então ele vai estar roubando nutrientes de você, esse verme pode ser considerado uma das causas do subdesenvolvimento nutricional de grande parte da população de países subdesenvolvidos. Então, talvez você já tenha ouvido falar, já tenha ouvido a mãe de vocês falar, ou a mãe de alguém falar pra pessoa, que ela come muito. Parece que ela tem lombriga. Isso tem certa sabedoria aí, porque a pessoa ela come, mas ela tá alimentando as lombrigas, né? Então acontece muito, realmente, em países subdesenvolvidos, que a criança, por ter lombriga, ela vai se desenvolver mal, né? Esse subdesenvolvimento nutricional, porque o alimento que ela tá comendo, boa parte está servindo para alimentar esses parasitas. E esse subdesenvolvimento nutricional pode ocorrer devido, então, às caridíase, que é um problema bem grande, porque nessa fase de crescimento você tem a formação de uma série de coisas importantes nas pessoas, tudo bem? Mas essa é a nossa alternativa certa, D, beleza? E aí, aquela questão dissertativa, sempre bom treinar, escrever, mostrar que você domina o conteúdo escrevendo. Mesmo que você não vá fazer uma questão de segunda fase sobre esse tema, né? É sempre bom praticar. E bem, aqui essa questão diz pra gente, essa questão da Unicamp, que animais triploblásticos, né? Ou seja, que tem 3 tecidos embrionários, esses caras podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Ou seja, eles não têm celoma, têm um pseudoceloma, ou tem celoma, né? Considere o esquema a seguir do corte transversal de um embrião e responda. A. Qual dos 3 níveis de organização está representado? E justifique, né? Você tem que explicar por quê. Então ele está perguntando se esse cara do desenho aqui, né? Ele é acelomado, pseudocelomado e celomado.
Lembrando que celoma, né? O celoma ele é uma cavidade, tudo bem? Você vai ter aí os 3 tecidos, né? Embrionários, e no meio desse tecido você vai ter um buraco, né? Uma cavidade. E essa cavidade, para ser considerado celoma, ela tem que ser revestida totalmente por dentro e por fora pela mesoderme. Lembrando que mesoderme é tecido, derme e meso, meio. Então é o tecido do meio, beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem um tecido aqui mais externo, né, que é a ectoderme, tecido de fora. Um tecido do meio, que é a mesoderme. Um tecido interno, que tem que ser a endoderme, o tecido de dentro. E um buraco, que é a cavidade digestória, né, o tubo digestório. E aqui no meio, o que você tem? Uma grande cavidade. Essa cavidade aqui pode ser o nosso celoma. Mas para ser celoma, ele tem que ser revestido totalmente pela mesoderme, né? E olha só, eu tenho mesoderme aqui, tá vendo? Então, por fora eu tenho mesoderme. Ok, mas e por dentro? Eu tenho mesoderme aqui? Não tenho, é um tecido diferente, é a endoderme. Então isso daqui não é um celoma verdadeiro, é um pseudo-celoma. Pseudo é falso. Então, qual dos 3 níveis está representado? É um pseudoceloma, né? É um pseudocelomado. Justifique por quê? Porque a cavidade apresentada na figura não é totalmente revestida pela mesoderme, beleza? E a B, que está indicado por 1, 2, 3 e 4. Bem, o que você vai ter é o seguinte: aqui na 1 você vai ter a ectoderme, tudo bem? Aqui na 2 você vai ter a mesoderme, aqui na 3 você vai ter o pseudoceloma e aqui na 4 você vai ter a endoderme, beleza? Então, só mostrando aqui a resposta que eu daria escrita para A. Pseudocelomado, uma vez que apresenta uma cavidade, mas que é parcialmente revestida pela mesoderme, ou seja, não é totalmente revestida pela mesoderme. E na 4 e na B, perdão, seria que apontar aqui. 1 é isso, 2 é aquilo e assim por diante. Beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês.